Boa noite. Hoje a gente vai ter a nossa última palestra de 2023 e é um tema que eu acho muito interessante, muito importante, porque mexe com a inteligência artificial em psicoterapia. We'll have a theme that I think is very interesting, and it's about the use of artificial intelligence in psychotherapy. Eu não estou muito acostumado a trabalhar palestras com tradução simultânea, como a gente vai ter hoje, então talvez eu mesmo me enrole um pouquinho. I'm not very used to working with translations as we will have today, so I might take a while to get used to it. Nosso convidado de hoje vai estar se apresentando. Eu vou pedir para que ele se apresente, para a gente estar iniciando a nossa palestra. E é um prazer recebê-lo e é um prazer receber as pessoas que estão assistindo em tempo real, né? Estão assistindo a palestra nesse momento. Our the professor who we invited today to talk to us will introduce himself, and we thank everyone who is watching us live right now. Então, Warren, você pode assumir a palavra. Vamos dar início à nossa palestra. Please, Warren, you may go on, and we'll start our talk. Okay. Thank you very much, Marcelo, and the Gestalt Institute for inviting me to this talk. It's a real pleasure and a privilege to be talking to you in English and to have the Portuguese translation for many people in Brazil to listen to. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite de falar para o Instituto de Gestalt Terapia, e é um prazer e uma honra muito grande poder falar em inglês e ter tradução. I am a professor of mental health at Curtin University in Perth, Australia, but I'm originally from the UK, working at the University of Manchester, where much of this work is also done. Eu atualmente estou em Perth, na Austrália, na Universidade de Curtin, mas eu sou originalmente de Manchester, no Reino Unido, e onde também grande parte desse trabalho tem sido feito. I'm just sorting out my screen here. Estou só achando as coisas na minha tela aqui. Can people see my slides at the moment? Yes, we see your slides, but the whole it's not the screen, first. your whole main. Yeah, it's not the first slide, is it? Let me just try again. Apologies about this. Thought it would be very easy. Perdão por isso, eu achei que fosse ser fácil.
Oh, it did appear. Now, here we go. Okay, is that my main slide now appearing, yeah? Yeah. Okay, so I'm going to be talking about AI in psychotherapy, a perceptual control theory perspective. Eu vou falar sobre a perspectiva da inteligência artificial, sob a perspectiva da teoria de percepção, do controle da percepção. I'd like to acknowledge the Whadjuk people of the Noongar Nation, who are the original custodians of the lands that I'm presenting from here, which is in the Perth region of Western Australia. I pay my respects to their elders past, present and future. And I also want to say that having come to Australia and recognized the delicate balance between people and nature that's been here for tens of thousands of years, it only underlines the importance of us being attuned to nature and to our common humanity. Eu gostaria de reconhecer os cuidadores desta terra onde eu estou agora, que é o povo Ninga daqui, que cuidava desse lugar, que depois se tornou Perth, essa região de Perth, na Austrália, e quero honrar os antepassados e os anciãos do passado, do presente e do futuro, e reconhecer que nesse lugar há um relacionamento muito forte entre as pessoas e a terra há mais de 10.000 anos, e um equilíbrio, um cuidado com a natureza, que é importante valorizar. I think you'll see that Gestalt therapy, control theory, humanism and AI can all live together. Acho que vocês vão ver que a terapia da Gestalt, a teoria de controle, o humanismo e a empatia, todos podem funcionar bem juntos. I'm not going to read everyone out, but many people have been involved in this work. So this slide are the key contributors to the work covered today. I've also got a contact here for Hugo Cristo Santana, who is based in Brazil and is very fluent in PCT. Eu não vou ler todos os nomes, mas muitas pessoas contribuíram com esse trabalho. E quero deixar aqui o contato do Hugo Cristo Santana, que é um pesquisador trabalhando sobre a teoria do controle no Brasil. So my first statement I'd like to make is to describe the background of AI as I see it in relation to mental health. And I want to go over and introduce our research group and what we're doing. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um histórico da inteligência artificial na perspectiva da psicologia e depois falar da abordagem que o nosso grupo de pesquisa tem feito. I would say there are three main uses of AI currently that are not necessarily what I'm going to be talking about today, but are the most common use. Finding information. People use AI as a sophisticated search engine. There's creating novel information and experiences. People use AI for creating stories and art and poetry. And then people use AI or attempting to use AI to simulate human intelligence and human interaction. Existem muitos aspectos da inteligência artificial que têm sido discutidos ultimamente e dos quais eu não vou falar, mas os principais usos da inteligência artificial têm sido buscar informação existente, ou seja, uma máquina de busca rebuscada, criar informações e experiências novas,
inusitadas e a imitar algum tipo de interação humana. I think these uses of AI might complement the uses I'm describing to support mental health and well-being, but I'm going to focus on two other uses which I think get much more close to the heart of what mental health and well-being can be supported by. Evidentemente, esses usos podem dar apoio, suportar o nosso trabalho, mas eu vou focar em dois outros usos e que têm um papel muito interessante nesse uso da inteligência artificial. This gets to the heart of our research at the Enable Institute in Curtin. We are called LEX, which stands for Led by Experience. We are a mental health research group, and we are informed by the lived experience of mental health challenges. And we have many co-investigators, collaborators, and stakeholders who inform us of the lived experience of mental health challenges and recovery. O nosso grupo chama-se LEX, que significa levados pela experiência. É um grupo de pesquisa em saúde mental com diversos atores de pesquisa de várias áreas relacionadas à saúde mental. O nosso foco é a experiência daqueles que estão tendo algum desafio de saúde mental. Então, nós nos informamos por os profissionais, partes interessadas e os próprios sujeitos sobre essa experiência das dificuldades em lidar com... a experiência de lidar com dificuldades em saúde mental. The three areas we use technology are as follows. We use AI for curious questioning for problem exploration and self-discovery, and this is our most established use. We are also going to be using machine learning and computational modeling for a research called dynamic catalysts, which I will explain. And we are also using virtual reality for exposure to for people with phobias. Os três usos que eu vou falar, que nós temos feito da inteligência artificial, são os seguintes. O questionamento e a exploração de problemas e para a autodescoberta, que esse é o uso principal, é o uso mais intenso. Também a análise e proporcionar catalistas dinâmicos para a recuperação e o uso de realidade virtual para a técnica da exposição autocontrolada, para operacionalizar a exposição autocontrolada. To set the background, I need to explain to you perceptual control theory, which I encountered in the late 1990s whilst I was a researcher in cognitive behavior therapy. But since reading those books and reading the wider literature, PCT has been my focus ever since this time. A teoria de controle perceptual, ela tem a origem nos anos 60, mas eu a descobri nos anos 90 e ela proporciona uma base para compreender e estudar essa relação
At the time, I was looking for a theory that could bring together behavior theory, cognitive theory, and also some of the insights from psychoanalysis and the early humanists like Rogers and Maslow. Na época, eu estava buscando algo que unisse a abordagem cognitivo-comportamental com os escritos primeiros da psicoanálise e também o trabalho de humanistas como Rogers e Watson. And when I discovered perceptual control theory, I realized that not only did it bring together the best of these theories, but it provided a framework that linked psychology to engineering, mathematics, sociology, philosophy, and the humanities. E eu descobri na teoria de controle perceptual que ela não só trazia o melhor de cada uma daquelas teorias da psicologia, como ela aproximava a psicologia de ciências como a matemática, a engenharia, sociologia e entre outras. But it has humble beginnings. It was developed not by a psychologist, but by a man with a degree in physics who was building electrical control systems for various medical and astronomical devices. Mas ela teve uma origem humilde, foi iniciada não por um psicólogo, mas por um físico que estudava controles de diversas tecnologias relacionadas ao trabalho na física. Yet Bill Powers, the man in question, shortly after the atomic bomb was dropped on Japan after World War II, he decided to put physics behind him and put his understanding towards trying to understand human behavior and how people can be driven to such conflict. The background of this was also the fact that his mother was worked in a inpatient psychiatric ward, and Bill would often go along with her and was utterly confused by and yet tantalized by trying to understand how the lived experience of emotion and thought could also become so disturbed, and people experience such distress and essentially loss of control over their lives. Bill Powers, que é essa pessoa que criou essa teoria, ele o fez justo após a bomba atômica, que na Segunda Guerra Mundial, quando ele decidiu que deixar a física de lado e que ele queria se dedicar a estudar, a compreender como que a percepção humana poderia levar as pessoas para decisões como aquelas que tinham sido para esse conflito. Além disso, a mãe dele trabalhava num hospital psiquiátrico ou numa ala psiquiátrica, e ele ia lá com ela ao trabalho algumas vezes, e ele ficou impactado e confuso, mas com a situação daquelas pessoas, mas estimulado a entender como que o pensamento e a emoção podiam levar também, podiam ser disturbados de tal maneira a levar a sofrimento.
it was as simple as this. He realized that the devices he'd been working on don't control their outputs, they control their inputs. And and even as something as simple as a thermostat in your house or in your fridge is controlling its sensed temperature, not the efforts it puts into warming or cooling the room. From this, he then realized that any person or living organism's outward behavior that behaviorists had been trying to record and code from the outside, every behavior was an attempt to control for that individual from the inside to control their input, to control their lived experience of emotion, thought, perception, etc. And this is summed up by the phrase, behavior is the control of perception. E o que ele se deu conta era bastante simples e tinha a ver com aquele trabalho que ele fazia em física dos controles, do controle. E ele se deu conta que o que acontecia é que as pessoas não tinham controle sobre o input, aquilo que entra. Não é como, por exemplo, um aparelho, um termostato na nossa geladeira, ele controla o que vai, qual é o comando que ele vai dar de acordo com a temperatura, mas ele não controla o esforço que vai fazer para poder regular essa temperatura. E ele, com essa analogia, ele percebeu que o ser humano, o comportamento humano era sempre uma maneira de buscarmos controlar essa experiência, esse input, essa experiência vivida dos sentimentos. And the link to AI here is clear. There are about half a dozen research groups across the world who build robots based on PCT. And these robots have been shown to emulate naturalistic behavior and are often more efficient and parsimonious in their design than their counterparts, which have been designed using different theories and assumptions about behavior. E a ligação com a inteligência artificial é clara, já existe meia dúzia de robôs construídos e que foram construídos com base na teoria de controle da percepção. E eles têm sido mostrados muito mais perceptivos e muito mais parcimoniosos do que as suas contrapartes, ou seja, outros robôs que foram construídos com base em teorias diferentes. All of these robots have had what's described as a hierarchy of perceptual levels. And I think this will be familiar to Gestalt psychologists. Every level going up in a hierarchy is a new Gestalt. It's a new perception or function of inputs that cannot simply be described as a sum of the parts below. Os níveis de percepção são algo que as pessoas na Gestalt vão reconhecer, porque a cada nível de percepção que se sobe, há algo, é uma nova Gestalt, porque é algo que é mais do que somente a soma daquelas partes dos níveis anteriores. There's an incredible primatologist in the Netherlands, Frans Plooi, who identified these levels of perceptions in infant chimpanzees in the wild, and then alongside his wife, Van der Rit, who was a child psychologist, developed a parenting
approach called the Wonder Weeks, which explains how during infancy, every few months, a child develops a new gestalt of the world, and this can be seen in the fussy behavior as they're developing the gestalt and the acquisition of a new set of skills as they've mastered it. Há primatologista aqui na Austrália que trabalha identificando esses níveis de percepção em chimpanzés bebês, e a esposa dele, que é uma psicóloga de desenvolvimento, quer dizer, que estuda crianças, junto com ela, eles identificaram em crianças humanas, o que eles chamam de semanas maravilhosas, porque a cada conjunto de poucas semanas, eles identificam como o bebê adquire essa nova gestalt, e à medida que avança para um nível mais alto de percepção, as habilidades que o bebê vai adquirindo. Another way of thinking of PCT is homeostasis, but instead of the closed loop going through the bloodstream, it goes out through our actions via the features of our environment and back into our senses, so that we control aspects of that environment that are important to us. And we need to keep controlling all the different aspects of our world and balancing them or prioritizing them in relation to one another to have a meaningful and satisfactory life. O ciclo, ele parte de dentro de nós para fora, para o mundo, através do comportamento, para os objetos do ambiente que podemos modificar, controlar, e volta para nós através dos sentidos. Então, nesse ciclo, nós vamos modificando e equilibrando essas coisas do mundo para ter uma vida que nos satisfaça e que seja sim, que nos satisfaça, né? Que seja boa. To control our experiences as we want to, it's essentially to meet our needs. We need an environment that provides the resources to have that control. So, for example, an infant will need access to food, shelter, and safety in order to thrive as they develop. Para poder realizar isso, existem coisas que precisam ser providas nesse ambiente. Então, um bebê, por exemplo, ele precisa ter no seu ambiente comida, abrigo, segurança, para poder desenvolver esse nível perceptual plenamente. However, the most subtle but potentially damaging reason for loss of control is conflict. And a key part of development is learning to deal with conflict. This can be done through the expression of one's problems, through talking or art. It can be done in sport and playful activities, in humor. And so our world has these opportunities for us to learn to deal with internal conflict. O que disturba esse ciclo e o ambiente é o conflito, são os conflitos.
e, que é uma barreira para que tenhamos controle. Portanto, para resolver os conflitos, temos diversos recursos, como expressar, falar do problema, conversar, como também esportes, arte e outras atividades assim. Some of the most severe conflicts occur in the context of trauma and abuse. And I've listened to dozens of accounts of people who've been subject to abuse or trauma, but there's been an important reason why they can't bring those memories and experiences to awareness or tell other people about them. And it's that need to try and understand and tell people and maybe get justice because of the trauma and maintain the safety of others, versus the need to retain, to remove distress, to retain a sense of sanity, to not be overwhelmed and lose control from the intense emotions and details of the memories of what they've been through. Dos conflitos que mais traz problema e disturba o controle são os traumas. E eu ouvi muitos e muitos relatos dessa experiência de trauma. E as pessoas que têm uma experiência de trauma têm dificuldade em falar, em abordar essa experiência, porque para falar do trauma, primeiro é preciso compreender, e quando não há essa compreensão, assim, ou para resolvê-lo falando, ou para buscar justiça, ou algo assim, fazer essa abordagem do trauma significaria perder o senso de controle e ser sobrecarregado de emoções, ou ter um momento em que essa percepção de controle, em que o controle não está, né? Em que fica disturbado. But conflict can actually happen at any level of this hierarchy. We could be in conflict about what to have for breakfast. We could be in conflict about whether to worry to solve our problems or whether that would be too distressing. And we can be in conflict about whether to be an honest with our friends if we don't like what they're wearing, or be or to save their feelings and keep it to ourselves. So actually, conflicts are also part of daily life. E o conflito, ele pode ocorrer em qualquer um desses níveis. Pode ser um conflito como: o que eu vou comer nessa refeição? Pode ser um conflito sobre: será que eu gosto da maneira como eu estou me apresentando, ou como eu estou vestido? Ou, diante de um amigo, o conflito de: devo dizer que a maneira como ele está vestido não está bem, ou devo resguardar o amigo desses sentimentos e guardar a sua opinião para mim? Então, o conflito pode estar em qualquer nível e estar presente o tempo todo na nossa vida diária. We actually resolve conflicts in a very simple way, by paying attention. And according to PCT, while we are paying attention to the issues around the conflict, the experiences around the conflict, a learning process happens that just ticks away in the background, and it's in our brains, and it tries new connections between elements of the problem, ones that have never been connected before. The longer that you hold a problem and its emotional experiences in your awareness,
the longer this trial and error algorithm called reorganization has got to find a way to make links that form a new perception of the problem, a new gestalt. So this is seen to be the process through which high levels that we need can be developed and sustained. Os conflitos podem ser resolvidos através de prestar atenção a eles. E quando prestamos atenção ao conflito, fazemos novas ligações. Ou seja, o tempo em que ficamos com um conflito diante de nós e buscando, através de tentativa e erro, ligações, muitas vezes ligações que nosso cérebro nunca fez antes, mas esse processo de busca de uma solução ocorre permitindo que se forme uma nova gestalt sobre esse problema, ou seja, que a perspectiva sobre o problema mude. So here we have a very sophisticated theory that actually explains how simple therapy needs to be. The therapy is called method of levels, and it essentially involves listening to the person carefully, asking curious questions frequently to help them stay with the problem, explore it in all its depth and detail, and notice any of these new connections that are arising. Então, essa é uma teoria muito sofisticada para mostrar como terapia precisa ser bastante simples. E a terapia chama-se método dos níveis, que simplesmente é ouvir a pessoa falando do seu problema e fazer um questionamento curioso, principalmente sobre as percepções, permitindo que a pessoa, então, ao manter a atenção e concentrar-se nesse problema, faça essas novas ligações. Então, observar essas novas ligações aparecendo, né? A pessoa pode se dar conta delas aparecendo. If the therapist does anything else, it might help some people some of the time, like a technique or empathic warmth, or advice or interpretation, but it also has the risk of being driven by the therapist's agenda and biasing the direction of the client on the therapist's terms rather than truly from within the client and how they need to focus and find a novel solution to the long-standing conflict. Se o terapeuta fizer qualquer coisa além disso, além dessas perguntas, pode ajudar algumas pessoas, algumas vezes, principalmente o uso de algumas técnicas que vão permitir, facilitar processos acontecerem, mas pode acontecer também de o terapeuta estar direcionando para o seu próprio viés, para a sua própria agenda, e em vez de ser aquelas soluções que vêm de dentro do cliente. Então, existe o risco de um direcionamento que é da tendência do terapeuta, em vez de ser aquilo que vem, as soluções que o próprio cliente encontra de dentro de si. So the wonderful advantage of AI, potentially, is that it can be programmed to only have this goal of exploration and noticing background perceptions, as opposed to a human therapist who may have many other personal goals that could interfere with this very specific purpose.
E aí vem a vantagem do uso da inteligência artificial, porque ela pode ser programada para somente fazer essas perguntas exploratórias, curiosas, e perguntas que explorem as percepções de fundo, sem ter essa qualquer outra tendência. That's not to say, like I've been talking about, that a variety of ways that another person can share their common humanity with a client is going to be part of their recovery journey, but that common humanity does not need to be provided necessarily by a therapist. Isso não quer dizer que a humanidade em comum não seja fundamental para a pessoa se reconhecer na relação e desenvolver na terapia. Só significa que essa parte humana pode ser feita pela inteligência artificial. So this view leads the design of MYLO, the name of our AI therapist. Esse desenho se chama MYLO, que é o nosso chatbox terapeuta de inteligência artificial. I actually conceived of MYLO in 2009, and we had our first prototype in 2010. But it was a desktop internet site for many years. We published a number of studies over that period, but it's in the last 2 years that the Curtin Institute for Data Science at my university has transformed it to a smartphone app. Eu concebi o MYLO em 2009 e ele foi lançado em 2010 como aplicativo de desktop, e desde então a universidade, aqui no laboratório de informática, desenvolveu então o aplicativo para o celular ano passado. As you can see, it's a simple text-to-text interface where MYLO asks always what's on the person's mind, and they start to type about their problem, and MYLO asks curious questions about the problem or about their background thoughts or experiences whilst they're typing. Como vocês podem ver, é um aplicativo simples de mensagens de texto, em que o MYLO pergunta para a pessoa dizer o que está pensando, e aí ele faz várias perguntas exploratórias ou do histórico, e pode também, o respondente também avalia essas respostas. MYLO works by searching the user's text for words or phrases that match to over 80 themes that it has in its database. These themes are then matched with questions which, through the theory and through clinical experience, we would judge to be good questions to indicate curiosity towards elements of the problem or to notice a background thought. Então, o MYLO tem mais de 700 perguntas, que estão divididas em
tenta temas, e ele usa essa base de dados para fazer buscas e selecionar, então, usando o que o usuário vai escrevendo nas respostas, ele vai selecionando, então, as próximas perguntas e também vai aprendendo através dessa interação. So MYLO is user-led, and that fits with the control theory approach. The user controls whenever they use MYLO, however long they use it for, whatever topic they type about, in a way that really isn't possible for a human therapist. MYLO, ele é feito totalmente voltado para o usuário, ou seja, o usuário vai fazer o uso quando quiser, pelo tempo que quiser e de maneira totalmente de uma maneira que um ser humano não conseguiria. The user can also choose to train MYLO by clicking helpful if they found the question helpful and unhelpful if they didn't. And MYLO learns the connections between themes and specific questions that previous users had found helpful and forgets the ones that they don't. E o usuário também pode ir treinando o MYLO através dessas avaliações, se a pergunta ajudou ou não ajudou, ou se foi indiferente. A partir dessas respostas, ele vai identificando quais perguntas são mais adequadas em que contextos, isso em âmbito geral, de todos os usuários. Então, esse aprendizado do MYLO, ele se dá com todos os usuários, né? I can elaborate on all kinds of things I've talked about around MYLO, but I just want to tell people what we are planning to do. We still need a fully powered controlled trial. We've got several published small-scale trials. We want to convert it to an offline version on the smartphone. We also want to further improve its questioning, and we also want to use generative AI to improve its ability to identify helpful search terms. Então, tem vários aspectos que eu posso falar mais a respeito do MYLO, mas eu só queria ainda, antes de passar para as perguntas, falar desses 4 aspectos que vêm no futuro, né? Nós ainda precisamos fazer um ensaio randomizado, grande, poderoso, para estabelecer a eficácia do MYLO. Nós temos diversos estudos de menor escala, mas precisamos de um grande. Precisamos de uma versão do aplicativo nativa para smartphone, não só uma adaptação da versão desktop. Precisamos de entender como podemos melhorar o questionamento do MYLO usando as tecnologias do smartphone para melhorar essas perguntas. E o uso de inteligência artificial gerativa e grandes modelos de linguagem, explorar esse uso. People can access these papers and see the research data as they wish. As pessoas podem acessar esses artigos para ver os dados das pesquisas. Fiquem à vontade. I also want to share with you dynamic catalysts. Também quero compartilhar com vocês catalistas dinâmicos. This is an approach to trying to understand the complete picture for mental health recovery
that extends far beyond what a therapist does and takes a biopsychosocial, transdiagnostic life course approach. Essa é uma abordagem que vai muito além, uma abordagem de avaliação da saúde mental, que vai muito além daquilo que um terapeuta pode fazer. É uma abordagem transdiagnóstica, biopsicossocial. As we would expect from control theory, it assumes that an individual is self-determined and purposive, and that they are the engineer of their own mental health recovery. The environment outside the person is considered to be either a catalyst or a disturbance to this self-driven recovery process. So we don't use terms like triggers, precipitators, or treatments, but rather we want to understand the person's own self-motivated journey and what has supported or been an obstacle to that. Como a teoria de controle da percepção ela é humanista e é focada no indivíduo, portanto, é o cliente quem autodetermina e estabelece o propósito da sua recuperação. Nós, então, enxergamos o ambiente como sendo o que possibilita ou catalisadores ou distúrbios a essa recuperação. Então, não usamos palavras como gatilhos, ou precipitadores, ou tratamentos, mas sim buscamos compreender quais são esses elementos do ambiente, daquela experiência pessoal que estão sendo apoiando a recuperação ou atrapalhando. Here is our basic model. The word goals in the middle there could be used to represent needs, goals, values, sense of identity, anything that the person internally is striving for. And then we are meeting with people to go through their life story and find out what were the catalysts for the turning points in their recovery from a mental health crisis. And the diagram shows 4 examples: another person's support, a technique, a treatment, or a change in policy or attitudes in their environment. Então, esse gráfico mostra um modelo com essa bola central no meio, que são laranja, que são os objetivos, né? E temos, então, as dificuldades que levaram a pessoa para a busca de melhora, daí aquelas coisas que empurram a pessoa adiante, né? Como o apoio de outras pessoas, técnicas ou tratamentos que vão ajudar a superar os obstáculos, e sempre com a perspectiva da história de vida, né, de todo o histórico, e essa virada também, às vezes, é facilitada ou apoiada por mudanças de políticas públicas ou de atitudes de pessoas que podem remover certos obstáculos. As far as I'm aware, we understand almost nothing about the dynamic interaction between catalysts like this. For example, what is the combination of a safe environment, access to an AI therapist like MYLO, seeing a counselor, and having some specific medication? How can we understand how these elements combine to support recovery? Nós ainda compreendemos pouco daquilo que ocorre. Por exemplo, a pessoa está indo ver um terapeuta, está usando o MYLO, tem um ambiente seguro e tranquilo para viver,
está fazendo uso de medicação, como que essas coisas em conjunto funcionam para a recuperação? People do not have therapy in a vacuum. It's 1 or 2 hours a week. As pessoas não têm terapia num vácuo. É 1 ou 2 horas da semana delas. So this work is only starting. We've just finished the journey mapping interview and questioning stage. We're doing the thematic analysis, but our plan is to produce outputs at each stage. The first output will be a collection of universal themes of what people from very diverse backgrounds tell us has been helpful in their environment for their mental health recovery. Este é um caminho que estamos ainda trilhando, não é? Nós já fizemos um mapeamento da jornada, já identificamos como é a entrevista deve ser e os vários métodos de fazer perguntas. Estamos fazendo a análise temática e queremos juntar muitos dados de experiências de pessoas, a descrição de quais foram as mudanças do ambiente que elas identificam ajudaram na sua recuperação. The next stage is to convert this qualitative data, code the categories, and code their co-occurrence, their timing, and their connection with other factors in the person's life to train computational models of each individual. It's often called a digital twin, to help understand what combinations of catalysts seem to be required at specific times in a person's life course, and to train up those models to generate a set of recommendations that the individual then chooses from. O que nós vamos, então, poder fazer com esses dados é fazer uma análise qualitativa, comparativa, ou seja, pegar esses dados dos catalisadores do ambiente e identificar em que momentos foram importantes e fazer essa sincronização para poder criar um gêmeo virtual da pessoa e poder identificar em que momentos temporais da sua vida é necessário quais catalisadores. We have been working with people with lived experience and stakeholders throughout, so that we are trying to identify catalysts that actually can be practically delivered in real life situations and prioritized over and above some of the other procedures that go on within mental health and other organizational settings. Nós, então, vamos buscar identificar quais são esses catalisadores que podem ser fornecidos quando há a necessidade e também priorizar isso a outras ações que também poderiam ser pensadas, né, no cuidado, mas colocar essa introdução desses catalisadores para modificar o ambiente como prioridade. Some of these universal factors we are finding might be predicted, like specific medical treatments and specific therapies, but many are much deeper, where people are finding
and needing safety, kindness, authenticity, and active listening. Algumas dessas necessidades são facilmente identificáveis, necessidades de cuidados médicos ou outras. Mas outras vão mais profundamente. E há necessidades como a necessidade de aceitação, de gentileza. Sorry, can you repeat the 4 needs you said? Kindness, authenticity, validation, and active listening. Gentileza, autenticidade, validação e escuta atenta. That's my talk. Obrigado. And I have questions. Essa era a minha fala. Obrigado e estamos abertos a perguntas. Você está mudo, Marcelo. A primeira pergunta que está presente aqui para mim é da Lara. Ela pergunta se todo mundo consegue ter acesso ao MYLO. The first question I have is from Lara, and she asks whether anyone can access the MYLO. I've been asked that a long time because we've been keeping MYLO in a research context to establish its efficacy. We know from many studies that it reduces people's distress about the problem that they are describing, but we've not done a large enough study yet to show that it impacts mental health outcomes in the long run. So we have been holding off MYLO to do that study. However, this year we hope to do enough research to at least make MYLO more widely available by the end of this year. Nós estamos ainda só utilizando MYLO num contexto de estudos, de ensaios. Nós já estabelecemos que as pessoas se sentem melhor a respeito daquele problema que elas têm à mão quando MYLO faz as perguntas, precisam ainda estabelecer que isso tem um impacto de melhora na saúde mental. E então a gente está esperando esse estudo grande para poder ter as evidências, comprovar a eficácia, e isso deve acontecer até o final do ano que vem. The idea of MYLO has been really simple to execute initially, but to make it work fluidly, we've had to work hard on making sure that it recognizes a vast range of words and terms, and so we've been working with consumers to improve its practical abilities again before releasing it. Nós também estamos trabalhando junto com as pessoas que nos estudos fazem uso para melhorar o MYLO, principalmente no número de palavras que ele reconhece, e isso está sendo um trabalho que a gente quer também melhorar essa parte prática, essa funcionalidade prática antes de lançar. Uhum. Aí uma pergunta minha mesmo, que é assim, que inteligência artificial dá suporte ao MYLO? Ou se é um trabalho que está partindo do zero? Deve ter uma inteligência artificial que dá suporte ao MYLO. This is my question, my own question, and the question is,
what is the artificial intelligence that is being used with MYLO, or is it started from scratch? Yeah, so the basics of how it works is a pure logic model. So it literally just searches for a term and goes through and randomly selects a question from a database. So it's an expert model. Its basics work with, and then it has some basic rules around not reusing the same question, and it prioritizes certain themes over other themes. But again, these are all expert-driven set rules by the designer. It doesn't, by its foundations, do not involve any form of predictive learning. It's a complete white box in the sense of we know exactly how everything is connected because we programmed it that way. The learning element of it is a weighting, like a weighted connection that increases proportionately with the user feedback. So it has a very sort of simple, similar to a reinforcement learning algorithm for the learning aspect, but that's an add-on really. The fundamentals are expert logic driven rather than any form of machine learning. Na verdade, é um procedimento de lógica, então são rotinas de lógica, portanto, o que o MYLO faz é fazer uma busca na base de dados a partir de um termo e escolher aleatoriamente uma das perguntas que ele tem nessa base, com algumas regras, por exemplo, não repetir a pergunta, priorizar certos temas, mas são regras de lógica. Nós fizemos a adição do aspecto do aprendizado, que também é bem simples, também porque é totalmente uma caixa branca, no sentido de que, do oposto de caixa preta, ou seja, nós sabemos tudo o que está acontecendo ali, porque nós programamos tudo. E o aprendizado, ele se dá através daquele feedback do usuário, num mecanismo parecido com o reforço, mas que faz ele adicionar, então, dados a essa base de dados de tempo em tempo, com base nesses retornos, né, que os usuários vão dando ao seu uso das perguntas. We are very aware that if we add a large language model to MYLO, it could help it identify search terms and understand context better, but we don't want to use those large language models to generate questions because we want those to be expert selected. Nós queremos usar um modelo de linguagem grande, porque isso vai ajudá-lo na sua busca e na sua compreensão de contexto, né, e na busca de termos, mas nós não queremos a parte geradora de perguntas, porque nós queremos que as perguntas sejam criadas por especialistas. Uhum. Entendi. E o Hugo, que está inclusive assistindo a palestra, ele está em parceria, está trabalhando junto com você. Existe um movimento de tradução dessa estrutura para o português, para fazer pesquisas no Brasil também? Hugo, who is also following our conversation right now, sends a question. He is Não, following his. eu tô fazendo aqui a pergunta. He is working with you, right? So my question is whether are there plans to translate this to Portuguese and maybe do studies here in Brazil too? I'd be very happy to look into that. Eu ficarei muito contente de olhar para essa possibilidade. But not currently.
Mas ainda não temos nada ainda não. Uhum. Não me parece tão difícil, né? Pela estrutura como ela está sendo criada, talvez não seja tão difícil fazer a tradução e Maybe transformar. because of how the structure is being created, maybe a translation will not be very difficult to do. Uhum, I think that's partly true, but even within English, we found that we need a local group of people with lived experience to um, tell us about their culture and to give us a better understanding of what works for them in their environment. Sim, eu acho que isso parcialmente é verdade, que vai ser fácil traduzir, muito embora, mesmo em inglês, nós vemos que há uma necessidade de ouvir as pessoas que têm experiência vivida naquele local para aprender com elas quais são os termos e as condições que melhor as ajudam. uhum. Aí, falando numa outra direção, assim, a psicologia clínica, ela tende a ficar muito elitista, né? Assim, em termos particulares, uma quantidade muito pequena, por exemplo, da população brasileira pode acessar a psicoterapia. E a inteligência artificial pode diminuir muito o custo, né? E principalmente seria muito interessante que ela funcionasse como um suporte para o psicólogo, no sentido de gerar, criar novos paradigmas, né? Novas formas de atuação da psicologia clínica no sentido de dar suporte ao ser humano. E aí a minha pergunta vai na direção de o quanto ele visualiza a possibilidade dessa ferramenta ser um suporte para a relação psicólogo-paciente. Ele até falou um pouco sobre isso, né? Mas essa é a pergunta. Now I have a comment and a question that goes on another direction, which is, first, in Brazil, clinical psychology is very much for a small part of the population. Most people cannot afford it or do not have access to a public service that has it. So my question is more in general about the use of such a tool as a complement or a tool in the therapeutic relationship between a psychologist and a client. How do you visualize this being a tool used in that relationship? So MYLO can be used when we release MYLO. We don't want to put any constraints on it unless they are ones to do with risk and safety. So if somebody wanted to use it instead of therapy, while they're on the waiting list for therapy, in between sessions of therapy, during the therapy session, that would all be it would all fit with the model, because it would be down to the user to decide. Like I say, we would only put constraints on it where there were significant safety or risk issues. Otherwise, we want to leave it to the user to decide when and how they use it and make it fully available. Nós, ao lançar o MYLO, nós queremos colocar o mínimo de restrições possíveis, porque queremos que realmente seja algo direcionado pelo usuário. Portanto, ele pode ser usado no lugar da terapia, entre sessões de terapia, enquanto a pessoa espera numa lista de espera para que a terapia comece, durante a sessão de terapia. Nós só vamos colocar restrições que sejam
relacionadas a questões de segurança. Aí realmente a gente precisa colocar. Do contrário, queremos que seja, de fato, direcionado pelo cliente. Quer dizer, então, meio que independente de processos terapêuticos, assim, é, é interessante, assim, porque, como é que eu vou colocar? Eu percebo que muitos psicólogos não olham muito para a questão da inteligência artificial, e se a psicologia não olha para a inteligência artificial, ela vai ser, assim, ou o psicólogo usa a inteligência artificial ou ele vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Então, dentro desse formato, de uma certa forma, a inteligência artificial está funcionando independente da psicologia, não como um suporte para a psicologia, mas de uma forma independente, né? Que também é válido, assim, tem seu lugar, até porque, como eu disse, a psicologia clínica, ela só fica na nata da população, né? Então, sim, eu acho que a psicologia clínica, inclusive, tem uma dívida social. I see that it is quite independent of any therapeutic process that might go on. And the way I see is that either psychology will use artificial intelligence or it will be substituted by it. And in face of what I was saying, that clinical psychology is just for an elite, then yeah, it makes sense that it can be. And also, I do believe that clinical psychology does have a social debt that needs to be rebalanced. Yeah, I'm not partisan about it. I think the science and the practicality should lead, and the equity should lead the way, and probably will do going forward. The important thing is that clinical psychologists are science practitioners. They should be involved in evaluating the impact of AI on mental health and well-being in as robust and valid way as possible, to create a significant improvement in mental health globally. I think historically, clinical psychologists have looked at their own patients for evidence for their effects. Then they've gone to sort of large trials, but AI opens up the question of scale and how you balance effect size with scale, with risk and security. It's no longer about whether one person can get better after talking to a therapist. It's around what is the best way to use our understanding and resources to help the mental health and probably flexible thinking generally in the global population. Acho que é interessante, porque a psicologia começa com terapeutas buscando evidências do efeito da terapia no seu cliente individual, depois começam a ser feitos estudos maiores, e hoje nós podemos ver o uso da inteligência artificial em escala, né, numa escala muito maior, e o efeito na saúde mental geral, ou seja, também numa escala mais global. Então, psicoterapeutas ou psicólogos clínicos, que também são cientistas, deviam ter essa capacidade de olhar para as evidências e, obviamente, fazer a análise mais crítica e minuciosa possível, mas essa deveria ser uma
uma prática. E o que nos deve levar, liderar, né, é a ciência e esse escrutínio severo sobre as evidências, né? Uhum. Uma outra pergunta também, assim, existem muitos recursos hoje em dia para identificar reações emocionais, para perceber alterações através de imagem, né, através de imagem em vídeo e identificar alterações emocionais, assim. Você conhece alguma pesquisa que busca associar um chatbot ou esse tipo de atuação usando inteligência artificial, mexendo também com essa possibilidade de perceber as alterações que a pessoa que está interagindo vivencia? Você já ouviu falar, você já viu alguma pesquisa nessa direção ou não? I find it interesting those applications that can read an emotional change through image. So my question is do you know whether there are any studies or experiences trying to combine that chat box or that message application with the tool of image analyzing? I don't know of any current chatbots that are doing that. We've wanted to do it for a while, but it would require a dedicated work package to do it. But I agree, it would be a real added tool to what a mental health chatbot could achieve. Eu não sei atualmente se há algum chatbox usando essa ferramenta, mas eu concordo que isso seria uma ferramenta muito interessante como adição a um aplicativo de mensagem assim. Uhum. Eu penso que é uma construção complexa, mas é uma construção que pode ser muito potente, né? Ter muita. I have a feeling it's a very complex building or design, but it could be very powerful too. Yeah, so like I say, we propose that there are two main processes going on in all effective therapies. One is allowing the person to express their problem, to put it into words or another form of expression, which maintains their focus of awareness on all the facets and experiences around the problem, including the bodily and the emotional aspects. So it's that exploration side, and then there's the noticing side, and it's about improving people's ability to notice automatic, fleeting, unclear background perceptions and felt senses, to bring that to allow integration and allow a deeper understanding of what the problem might be and how to resolve it. Portanto, há dois aspectos do funcionamento do método, e que é, primeiro, um pedido para a descrição do problema e explorar essa expressão das emoções e do que está acontecendo. Então, tem esse aspecto expressivo, e depois tem um aspecto que explora a percepção de em muitos eixos. Então, a percepção dos sentimentos, das sensações físicas, do ambiente, percepções do histórico, dos pensamentos, e esse estímulo, então, busca que haja então uma integração, uma
consciência maior e a integração para que a pessoa, então, tenha esses elementos para modificar o que precisa, ou agir. And there will be detectable indicators of those background perceptions, smiles, movements of the eyes, pauses, which is what a method of levels therapist asks about, but with the right technology, MYLO could ask about them. What went on there then for you? E aí existem aquelas pequenas percepções que são as respostas, por exemplo, um sorriso, levantar uma sobrancelha, e é quando um terapeuta de controle processual pode perguntar, né, sobre essas respostas, que aí seria quando o MYLO poderia perguntar, né, sobre essas respostas. Just to be clear again, the method of levels therapist and MYLO, they don't try to interpret the non-verbal signs. They don't try to require the person to engage with them. They're just curious. Oh, what made you smile about that? What's going on for you as you're telling me this? Is there anything popping through your mind as you're describing the situation to me? We're just curious, and even more curious. Portanto, eu só queria assim deixar bem claro, né, que nem o aplicativo e nem o método da teoria tem em nenhum momento vai interpretar. Então, é sempre um questionamento curioso. O que te fez sorrir quando você estava falando sobre isso? O que passou pela sua mente que você está sorrindo? Ou, quer dizer, é sempre um questionamento aberto, sempre não diretivo. Nunca tentando inferir, né? Interpretar o significado, mas questionando. Uhum. Uhum. Assim, a gente está chegando no final do nosso horário, o tempo está terminando. Esse tema é um tema muito, muito importante. Eu acho que é muito nítido que no estudo de inteligência artificial se olha muito para a psicologia. Da psicologia se olha pouco para a inteligência artificial, e eu acho muito importante olhar para a inteligência artificial. Isso falando de Brasil, né? Inclusive, a gente tem no Instituto grupos de pesquisa, né, no IGT, e um dos grupos de pesquisa é voltado para isso, para apropriação em relação a tecnologias, né? Pra, eu vou estar buscando fazer contato com ele no sentido de tentar formas de parceria mesmo, formas de estar colaborando com a pesquisa e ao mesmo tempo desenvolvendo pesquisas aqui no Brasil também, né? Uhum. We are arriving at the end of our time, so we'll have to wrap up. And this topic is so compelling. Here at the IGT, at the Gestalt Institute, we have several different research groups. And one of these is a research group that is dedicated to understanding and appropriating technology in therapy. So we will be making contact with you, not only to know how can we collaborate with your research, if that is possible, but also to do something with research we do here. So, thank you. Uhum. Obrigado. Thank you. A gente está organizando, inclusive, um primeiro congresso de língua portuguesa, de psicologia, virtualidade, tecnologia e inovação. Esse congresso vai estar começando a ser divulgado provavelmente na semana que vem, né?
e certamente a gente vai convidar ele para participar desse congresso, né? Também, por mais que seja um congresso de língua portuguesa, mas, enfim, acho que é importante também ter contribuições de outras línguas. As here in Brazil, at least, we look a lot to psychology to try to talk about artificial intelligence, but not very much the other way around. So this is very important. And next week we'll be announcing the first Portuguese language Congress on Artificial Intelligence in Virtualidade, tecnologia e inovação. Minha memória começa a falhar, desculpa. Sorry, my memory starts to fail. So the Congress is about virtuality. Again, de novo. Virtualidade, tecnologia e inovação. Virtuality, technology, and innovation. And we'll be inviting you, although it's a Congress in Brazil and Portuguese language, it's important to have other contributions, and we will be inviting you for sure to speak if you can. Mm-hmm. Obrigado. It's been a pleasure. Então, a gente está terminando essa palestra e aí queria ver se ele quiser fazer alguma colocação final. So we are ending our talk, so if you want to wrap up, make any final considerations. No, just thank you for listening, and feel free to access the papers and or follow the updates on my Twitter site. Yeah, it's a great resource to have this video, so thank you. Muito obrigado. Por favor, fiquem à vontade de acompanhar os artigos, que a gente está sempre publicando mais, e também as atualizações na minha conta de Twitter. E muito obrigado, é muito bom ter um recurso como este vídeo. Então, assim, gente, muito obrigado pela participação de todos. Eu vou estar interrompendo, então, agora a transmissão. E, assim, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E daí as palestras do IGT vão estar voltando na segunda ou na terceira semana de janeiro. Então, muito obrigado. Vou estar encerrando. I'm sorry. Mm-hmm. Thank you very much. I will be ending our transmission, and have a Merry Christmas, Happy New Year, and our IGT talks will resume